Fala galera, eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido para assistir mais uma resolução de questão de vestibular aqui no nosso bloco 5, o bloco da resolução de questões de vestibulares. E dessa vez a gente vai resolver a questão 9 da prova da Unifesp de 2020. Essa é a quarta questão de Química da prova da Unifesp de 2020. Ela diz o seguinte pra gente: considere o experimento. Uma porção de iodeto de sódio sólido radioativo, cujo ânion iodeto 131 é radioativo, foi adicionada, então a solução iodeto de sódio sólido radioativo foi adicionada a uma solução aquosa saturada sem corpo de fundo de iodeto de sódio não radioativo, formando uma solução saturada com corpo de fundo. Após algum tempo, a mistura foi filtrada e a intensidade da radiação foi verificada no sólido retido no filtro e na solução saturada. Foi constatado que a solução saturada inicialmente não radioativa tornou-se radioativa e que o sólido apresentou menor intensidade de radiação do que apresentava antes de ser adicionado à solução. Esse é o experimento. Item A. Calcule o número de nêutrons e de elétrons do ânion iodeto 131. Então isso aqui é bem tranquilo, né? Bom, se você tem a tabela periódica foi dada na prova, então você tem o número de prótons, né, o número atômico, tem o número de massa, você calcula o número de nêutrons facilmente. O número de elétrons, né, você vai pegar o átomo neutro, né, que é sem a carguinha. O número de elétrons é igual ao número de prótons, que é o número atômico. Quando você tem uma carga negativa, você soma um elétron, aí você fecha o item A. No item B, ele quer que você escreva a equação química que representa o equilíbrio de solubilidade do iodeto de sódio em água, baseando-se no conceito de equilíbrio químico e no comportamento das espécies químicas em nível microscópico, justifique porque a radioatividade do sólido diminuiu e a solução saturada tornou-se radioativa. Então, apesar desse experimento, assim, aparentemente parecer meio sem sentido, esse experimento é bom para indicar uma das características principais do equilíbrio químico. O equilíbrio químico, como a gente sempre diz em todas as aulas, é que o equilíbrio químico é algo dinâmico. Então, a expressão lá do equilíbrio, a reação ela fica acontecendo o tempo todo. A única coisa é que para uma reação que entrou em equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Essa é uma boa forma de provar, porque pensa aqui com o tio. Imagina que eu tenho aqui uma solução saturada de iodeto de sódio. Então a gente tem, né, já estou até respondendo aqui um pedacinho do item B, mas só para mostrar para vocês a ideia teórica do experimento mesmo. Bom, se eu estou dizendo que um equilíbrio é estabelecido, NaI forma Na mais e I menos, Na mais e I menos forma NaI. Só que nesse caso a solução está saturada, então todo NaI virou Na mais e I menos. Então a gente tem aqui na solução, a gente tem cátion Na mais e ânion iodeto. Bom, o que acontece aqui? Todo NaI sólido está em solução. Agora o que ele fez no exemplo? Ele adicionou aqui dentro mais NaI, a solução estava saturada, então tudo que eu adicionar a mais vai para o fundo, né? A gente sabe disso. Só que esse iodo é como se ele fosse marcado, ele é um iodo radioativo. O que acontece? Se depois de um tempo eu olhar para cá e a solução vai ficar desse jeito, né? Imagina agora que eu vou filtrar. Então depois da filtração eu vou ter aqui o sólido e aqui eu vou ter o líquido, certo ou não? Se eu medir a radioatividade aqui e ela foi igualzinha antes eu tinha aqui, significa que essa ideia de equilíbrio é furada. E não é dinâmico coisa nenhuma. Tá certo? Se o equilíbrio é dinâmico, então uma parte do iodeto radioativo vai para a solução e uma parte do iodeto não radioativo vai para o corpo de fundo, de modo que eu vou encontrar aqui no corpo de fundo que foi filtrado, eu vou encontrar uma menor radioatividade, certo? E aqui na solução eu vou encontrar uma maior radioatividade. Por quê? Porque o iodeto radioativo que estava aqui no corpo de fundo, inicialmente 100% no corpo de fundo, uma parte dele foi para a solução. E o iodeto que estava em solução, já que era uma solução saturada, foi para o corpo de fundo. Se eu encontrar menor radioatividade aqui e maior radioatividade na solução, significa que realmente o equilíbrio é dinâmico. Então olha só que experimento bacana para mostrar que o equilíbrio em química é um equilíbrio
equilíbrio dinâmico. E como ele disse aqui no resultado, foi exatamente isso que ele encontrou. Então vamos agora responder a questão, tá certo? Aqui foi só uma introduçãozinha aí para vocês entenderem do assunto, beleza? Então vamos lá, no item A. Bom, aqui eu tenho o iodeto, o número atômico do iodo é 53, o número de massa ele deu era 131, então para calcular o número de nêutrons é simples, né? Número de massa menos o número atômico me dá o número de nêutrons, então a gente tem 78 nêutrons neste ânion iodeto, que é o ânion iodeto radioativo. Bom, número de elétrons, a gente tem que lembrar que esse 53 aqui é o número atômico, então é o número de prótons de um átomo neutro. Bom, num átomo neutro, se eu tenho 53 prótons, obviamente eu tenho 53 elétrons. Só que nesse caso não é um átomo neutro, é um ânion. Então eu tenho 53 elétrons, mais um elétron, que foi recebido para isso aqui virar um ânion. Então eu tenho um total aí de 54 elétrons nesta espécie química iodeto I-, né? Bom, no item B, ele pede para a gente dar a equação do equilíbrio, então aqui está completinha, o iodeto de sódio sólido em equilíbrio, formando cátion Na+ em solução aquosa e ânion I- em solução aquosa. Como a solução estava saturada, todo iodeto não radioativo estava em solução. Ao se adicionar iodeto de sódio radioativo, inicialmente o corpo de fundo apresentava somente iodo radioativo. Com o passar do tempo, uma parte do iodo radioativo, por equilíbrio, migra para a solução e parte do iodeto não radioativo vai para o corpo de fundo. De modo que, se eu tenho iodo radioativo indo para a solução, eu justifiquei o aumento da radioatividade na solução. E se eu tenho iodo se esse iodo não radioativo foi para esse iodo radioativo foi para a solução, eu justifico também a diminuição da radioatividade do filtrado, ou seja, do corpo de fundo. Beleza? Então tá aí uma questãozinha bem interessante, parece ser muito simples, mas ela é legal porque ela traz aí um experimento que mostra ou que prova aquilo que a gente fala em sala de aula, ou que tenta provar, né? Pelo menos tenta provar, que o equilíbrio é dinâmico, beleza? Bom, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, eu peço que, por favor, você clique no botão curtir, se não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, só deixar um comentário aqui. Ou se você tem alguma questão de química que você quer que eu resolva, envie o arquivo da prova em PDF para o meu e-mail, quimicadoamigo@gmail.com, indicando a questão que você quer que eu resolva, que na medida do possível eu coloco aqui na programação de resolução aqui do bloco 5, beleza? Por aqui então de vocês eu me despeço, agradeço pela atenção e digo beijo, tchau!